aí galera da Game Stadium, aqui quem fala é o Carlos Júnior e eu estou trazendo aqui para vocês o deck profile do nosso querido jogador e campeão do nosso super torneio, Augusto Coutinho. Nosso super torneio foi realizado agora em maio, ele conta aí com 22 participações, valendo de premiação uma booster box fechada da Ancient Guardians. O formato do torneio foi Suíça com um top 8 depois. E aí quem levou dessa vez foi o Augusto Coutinho de Salamangrete. E ele vai estar falando aqui um pouco para vocês sobre o deck dele. Então vamos lá. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Augusto Coutinho, mais conhecido como Guto. E hoje eu vou trazer para vocês um deck profile de um dos meus decks favoritos, né? Um dos decks que eu jogo já faz muitos anos. É um deck que tem história já desde a época do Nacional de 2019. E eu vou mostrar para vocês o deck profile, no caso da formação que eu joguei no super torneio que aconteceu na nossa querida e amada loja Game Stadium Brasil. Na formação aqui a gente tem o main deck, tem o extra deck e o side deck. Então a gente vai começar pelo main deck. Formação padrão de Salamangrete, né? Não está se utilizando tanto por causa da falta de recursos que o deck tem, no caso, por causa de Mirage Estádio, Bunido, Gazelle e o Círculo A1, né? Mas é uma formação bem padrão, né? Uma Gazelle, 2 Spine, 2 Fox, 2 Jaguar e um Falcon, né? Tem gente que gosta de utilizar 3 Spine, tem gente que gosta de utilizar 3 Fox, mas eu acho que essa é a melhor formação para os monstros Salamangrete em si. Até porque você não quer começar, por exemplo, com uma Fox e, sei lá, vai que você está utilizando Debug, por exemplo. Você não quer começar com isso. Então, às vezes, você não quer tanta carta Salamangrete. No caso, nesse momento, eu digo, né? Nessa questão. Né? Bom, essa foi a parte Salamangrete em si de monstro. 3 Lady Debug, eu gosto de utilizar Lady Debug porque ela é uma carta que ela me dá acesso mais fácil ao combo que eu poderia ter, né? No caso eu digo mais em questão da Gazelle ou então até do próprio Spin, o que isso facilitaria muito mais a questão de combo do jogo. Por que não utilizar o Buferno nesse caso? Porque o Buffalo é uma carta muito boa, inclusive chegou uma época que eu achei que o Buffalo fosse melhor do que a Debug, mas chega um momento em que você precisa fazer a busca realmente para poder começar a combar do que tentar dar o draw para ver se existe a possibilidade de conseguir alguma coisa. Então acaba que a Lady Debug se torna bem mais necessária. E eu estou utilizando também 3 Parallel Exceed. Essa carta é insana, essa carta é muito boa, ela é excelente. Por quê? O Parallel Exceed, além dele ser um extender de monstros Exceed, ele também pode ser muito bem utilizado para você fazer monstros de rank 4 no campo, né? O que facilita jogadas contra decks que utilizam, por exemplo, cemitério, você usa o Dweller, ou decks que utilizam efeitos de monstro no campo, e aí você pode utilizar Bagusca e afins, né? O que facilita muito. Além de que, como o Salamangrete ele está restrito a essa quantidade de monstros, então acaba que às vezes você não consegue fazer os rank 4 utilizando o Jaguar e o Falcon, né? Que era como antigamente fazia o combo. Eu às vezes inclusive utilizava o Salamangrete Full em algumas formações, mas mesmo assim ainda essa carta tem melhorado muito a questão da consistência do deck em si. Além de que, lembrando que às vezes quando você começa com uma mão bem complicada, né, onde você não tem combo praticamente, você consegue recuperar a matéria do Grave invocando para Alexid, já que você invoca na zona do Wolf, e aí você tem uma facilidade melhor para recuperar os materiais para serem utilizados futuramente, né? Bom, de hand trap eu estou utilizando 3 Ashes e 3 Meister. Eu poderia ter utilizado Belly, mas aqui o formato em Belém, Belly não está sendo uma carta muito bem usada. Então o ideal seria utilizar mesmo essas hand traps no geral assim. Por quê? Meister é uma carta muito boa contra os decks que dependem de efeitos no cemitério. Isso inclui Dino, isso inclui Eldritch, isso inclui Dino, Eldritch,
e Prankit também. Meister é uma carta que é absurda contra esses decks. Então eles têm a facilidade de tentar ajudar nessa questão. A Ash também tem um princípio básico da mesma forma. Então eu resolvi utilizar essas hand traps no momento como as padrões para essa ocasião. E claro, por último, mas não menos importante, os 2 Fantasmeiros. Por que utilizar Fantasmeiro? O Fantasmeiro é uma carta muito boa, principalmente para decks que não tem a facilidade de combo, né? Não tem tanta facilidade para combo. O Fantasmeiro é uma carta muito boa porque ele te garante fazer você mudar sua mão e ainda comprar uma carta a mais. Então isso facilita muito mais as jogadas. Eu não digo nem pelo efeito mais de dar alvo, essas coisas, eu digo mais pelo efeito mesmo de comprar carta, o que é muito bom, partindo desse pressuposto. Então o Fantasma é uma carta ótima, excelente para esse deck, além de ser um monstro a mais no campo, que isso pode facilitar também muito. Essas foram as partes de monstro, agora vem a parte de spell. Padrão, um círculo, um santuário e uma will. Tem gente que utiliza 2 wills, eu não gosto muito de utilizar 2 wills, às vezes é um brick na mão, né? Eu prefiro utilizar uma mesmo, porque uma, assim, a will seria muito importante se o deck estivesse tão fragilizado ao ponto de morrer para um Nibiru, apesar de que ele morre para o Nibiru, mas assim, mesmo ele morrendo para um Nibiru, ele ainda consegue se estabilizar muito mais. Então, uma cópia da will seria para mim, estaria ótimo, né? Já está ótimo, né? Mas existem formações que utilizam 2, que não tem problema. A carta mesmo assim é excelente. Ela salva muito, essa carta salva demais em algumas situações, então é muito bom. Três Senet Mine, o padrão, o deck ele gira em torno dessa carta, o deck precisa dessa carta praticamente, porque o combo todo gira basicamente em torno disso, não só para buscar os monstros que você precisa, mas também para jogar aquilo que você não quer que fique na sua mão, né? Que você sabe que você pode recuperar mais tarde, então é uma carta muito boa. E por último das spells, 3 Desires. Aí vem a questão da polêmica, né? Por que utilizar 3 Desires ou então não 2, ou não utilizar Desires? Ou então melhor, por que não utilizar Desires e Upstart? O Desires é uma carta muito boa para decks que conseguem combar sem ter a necessidade de determinadas cartas dentro do deck, e ao mesmo tempo o Desires é uma carta muito boa para salvar aquilo que você não está conseguindo naquele momento, né? Para mim, que utiliza poucas cartas de Salamangreat, o Desires poderia ser muito ruim, mas ao mesmo tempo ele é muito bom justamente porque eu consigo fazer o combo todo e no final ainda dar uma Desires para poder conseguir mais follow-up ou para ter mais recursos que possam impedir o oponente, mais interrupções, né? Então isso varia muito, variante demais, dependendo de como você for jogar, mas usar 3 Desires é excelente para essa ocasião. Então a gente termina aqui a questão das spells, agora vamos partir para as traps, uma de cada trap de Salamangreat, uma Roar e uma Rage. Aí vem a polêmica do Desires de novo. Mas será que pode banir essas aqui? Bom, essas cartas são excelentes para esse deck, mas não são 100% necessárias, né? Elas têm a questão das interrupções e tal, só que vai depender muito da mão que você tiver. Se você começa com ela, por exemplo, se uma das duas, até ótimo, até muito bom, mas depende muito da mão que você tiver, né? E como elas se reciclam muito fácil, elas também podem ser mais um material para essa Netmine. Então, só uma de cada mesmo, não há necessidade de mais do que uma, né? 3 Impermanence, mais uma handtrap que eu estou utilizando. O formato daqui de Belém tem voltado a utilizar os efeitos de monstro no campo, então Impermanence seria uma carta muito necessária. 3 Strikes, essa carta é muito boa, não tem como negar. Ela me ajudou muito em várias situações, onde o cara tentava fazer uns erros e eu dava strike, ou então o cara ativava o efeito de um monstro que provavelmente me impediria de fazer alguma coisa e a strike estava lá para me ajudar, para resolver. Então essa carta é excelente, eu adoro essa carta e ela é muito boa, eu tô pensando seriamente em usar realmente valendo. Eu testei primeiro, eu não ia usar ela de main deck, mas eu tô começando a ver que usar de main deck seria ótimo. E por último, Imperial Order. Imperial Order é uma carta muito melhor de main deck do que de side deck, né? Como ela tá 1, né? Então essa carta é excelente para utilizar com main deck, para poder interromper vários decks que dependem de spell.
No meu caso, eu dependo de spell até certo ponto. Então, quando eu já tenho o campo formado, eu não preciso mais utilizar tanto spell. E outra, qualquer coisa eu posso tirar ela daqui. O Fox, ele naturalmente ele consegue tirar facilmente essa carta. Então, ela é uma carta excelente. Esse aqui então foi o nosso main deck. Vamos partir agora para o extra deck. A formação padrão também de Salamangreat, são três Badalinks. Para proteger e também para buscar o campo, que é excelente. Um Linguribo, essa carta é uma carta muito boa, não posso negar também. O Linguribo é uma carta excelente porque quando você está numa situação onde você sabe que o oponente vai ativar Floodgate, você tem que invocar esse bicho. Porque assim que ele tentar ativar as Floodgates dele, que no caso são as traps, você pode simplesmente tributar e negar e ainda banir aquela trap. Então essa carta é excelente para isso. 3 Sanite Wolf, né, padrão também. O Sanite Wolf é uma carta excelente para esse deck. É o que faz o deck basicamente girar, recuperar recurso, né? Então ele é muito bom para isso. Um Update Jammer, um Splash e um Transcode Tal. O Update Jammer é mais para servir para OTK, né? O Splash Mage ele é uma carta excelente quando ela foi criada, para justamente porque ela te dá facilidade para você invocar mais monstros que possam te ajudar dentro do contexto. Por exemplo, basicamente com uma Ladybug você consegue fazer o Access Code Talker por causa dessa carta. Então essa carta acabou se tornando excelente para esse deck. E o Transcode Talker, além de dar o boost de ataque e também de invocar especialmente do cemitério, você pode fazer com que seus monstros não possam ser alvo, porque são links, né? Então, enfim, eles não vão poder ser alvos, né? Então isso torna um jogo às vezes muito fácil e muito bom para você, né? Na hora que você utiliza ele. Dois Hit Leon. Eu estava considerando tirar essa carta, eu cheguei inclusive a testar uma vez uma formação, mas não dá para abandonar. É uma carta excelente contra as Floodgates, né? Então eu adoro essa carta. O Access Code Talker, que é um novo OTK do deck. Antigamente eu utilizava Vramax, Zerobur, mas depois que essa carta existiu, bom, tem que usar ela, não tem jeito. E por último, os Rank 4 que eu falei, o Absduir e o Baguska, que são ótimos Rank 4 dependendo da match que você joga. Então, né, esses dois também me ajudaram muito nessas matches durante esse torneio. Esse foi o nosso extra deck e agora por último eu vou mostrar o side deck. Side deck 3 Nibiru. Nibiru é uma carta muito forte, não tem como negar. Ela te ajuda muito em várias situações, né? Principalmente quando você não vem com muita coisa e ela tá lá para te ajudar. A Lancia é uma carta contraditória nesse deck de certa forma, porque como ela dá no turno do oponente, basicamente eu não posso banir Badalinks, mas ao mesmo tempo pode ser que eu atrapalhe bastante o meu oponente. Então depende da situação onde eu possa dar a Lancia, mas é uma carta muito boa. 3 Lightning Storm, essa carta é muito boa, não tem como negar de jeito nenhum. É um meio mais fácil para você tirar Floodgate e também monstros que estejam te interrompendo ali, né? Então é uma carta excelente. Even Match, outra carta muito boa, que também não tem como negar, e me ajudou muito essa Even Match, porque às vezes eu não consegui tirar as Floodgates ou as coisas do pessoal, né, que eu jogava, e Even Match me ajudou muito mais do que ela tinha Storm, então ela foi se tornando crucial para esse torneio. E por último, mas não menos importante, Trilliant Spell. Essa carta é outra carta excelente. Como eu disse, eu não dependo de muito spell. Então quando eu ativo um anti-spell, eu acabo atrapalhando muitos decks que dependem de cartas de spell, óbvio. Como por exemplo, Dino, o próprio Prankids, que acaba, enfim, não tendo aquele combo que deveria ter, né? Então ela se torna uma carta excelente para isso, né? Uma outra carta que eu adorei bastante utilizar. E é isso, gente. Esse torneio foi muito bom. Eu sinceramente não esperava ganhar esse torneio, principalmente porque eu cheguei no top 8 arrastado, na verdade. Eu fiquei em 8º lugar e eu não esperava ganhar esse torneio, mas eu fiz o melhor que eu pude para que eu conseguisse isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o deck em si, vocês podem falar comigo também.
o próprio dono da loja tem o meu contato e qualquer dúvida que tiverem eu também posso ajudar, formação e etc. É um deck, como eu disse, eu particularmente gosto muito de jogar com esse deck, porque bom, minha primeira experiência fora daqui foi com ele, então eu tenho um carinho muito especial por ele. Então é isso, gente. Agradeço mais uma vez. Qualquer dúvida podem falar comigo. Um grande abraço. Falou!